Receber e transmitir feedbacks sobre resultados é um dos caminhos mais coerentes para aprendermos e chegarmos ao nosso objetivo. E hoje vamos falar sobre feedbacks. A importância do feedback reside na possibilidade de conhecermos nossa equipe e criar uma imagem positiva, onde tanto o franqueado quanto o colaborador têm a oportunidade de falar e transmitir suas percepções. Você já parou para pensar que a sua opinião sobre o trabalho realizado pelo seu liderado é essencial para alcançar resultados? Hoje, estas e muitas outras perguntas serão respondidas pela nossa gerente de expansão, Natália Moreira. Vamos conferir? Transmitir e receber feedbacks é um dos caminhos mais coerentes para aprendermos e principalmente para chegarmos no nosso objetivo, que são os resultados. E essa semana trouxemos aqui Natália Moreira, nossa gerente de expansão, onde nós vamos aqui discutir um pouquinho sobre feedbacks. Obrigado, Natália, pela sua participação aqui no Upgrade. Natália, eu tenho lido alguns livros, né, falando um pouquinho sobre recursos humanos, sobre lideranças, e um dos artigos que me chamou a atenção, o artigo que me chamou mais a atenção foi aquela questão de feedback. É uma crítica construtiva? Sim, na verdade o feedback ele faz parte de um processo de melhoria para o liderado. Né? É importante você iniciar o franqueado, o líder, o gestor, iniciar esse feedback, retomando então quais eram os resultados esperados lá no início, quando foi formatado o trabalho. Né? Abordar sim, mas de forma muito clara e sincera, qual o desempenho já obtido por esse liderado, bem como os pontos de melhoria. É importante no momento que for citar a ação que gerou esse feedback, que o líder, que o gestor se coloque no lugar deste liderado e venha entender um pouco mais quais fatores que motivaram, né, determinada ação. Certo. E mostrar para esse liderado, com fatos, quais as consequências que essa ação gerou para a unidade e, se for o caso, consequências emocionais mesmo para esse próprio franqueado, para funcionários da unidade, até mesmo para os alunos. Quando você fala em conhecer a questão do feedback, Natália, você acha que o franqueado ele tem que conhecer a fundo a sua equipe, conhecer cada liderado, cada colaborador na íntegra? É importante que ele entenda que cada liderado tem perfis, os liderados possuem perfis diferentes. Então é importante que ele trabalhe esse feedback com o intuito de gerar planos de ação para aprimorar pontos que já estão conforme o planejamento inicial e para aprimorar pontos que ainda não estão condizentes com a estratégia da empresa. Na íntegra, sim, é importante, mas aprofundar cada vez mais aí as peculiaridades de cada liderado. Muitas pessoas confundem muito feedback, né, Natália? Esses dias eu comentando com a equipe, falando sobre flores back, sobre reunion back. O que são esses termos? O flores back, eu brinco que são comentários muito floridos, né? Que você não é muito objetivo com aquilo que você quer atingir com aquele colaborador. E reunião back é você usar a reunião de projetos para falar indiretamente sobre alguns erros que a sua equipe está desenvolvendo ou desenvolveu em determinado projeto. Você acha que o feedback ele tem que ser imediato? É impreterível que o feedback seja muito próximo à ação tomada pelo liderado para que ele não perca a utilidade e a eficácia. É importante que ele seja entendido como um plano de ação, um ponto para melhoria do trabalho do projeto executado por esse liderado. Senão vira flashback, né? Exatamente, perde eficácia. Legal. E assim, Natália, trazendo isso um pouquinho para a realidade das unidades da UNS, nós temos aí a pesquisa de satisfação, né, que é aplicada em 3 meses para nossos alunos da nossa rede. Que forma o franqueado pode trabalhar essa questão do feedback, que não deixa de ser um feedback essas pesquisas, junto ao consumidor final, que é os nossos alunos? Inicialmente, o franqueado tem que deixar muito claro a importância dessa pesquisa como uma forma de melhoria para a escola como um todo e para o aprendizado do aluno. Para que essa pesquisa não seja entendida apenas como um checklist, né? Que o aluno efetivamente responda colocando os pontos importantes para a melhoria da unidade. É importante que o franqueado utilize os meios de comunicação da escola para retornar ao aluno
os resultados que essa pesquisa gerou como melhoria para a escola. Então ele pode utilizar o quadro de avisos, informativos entregues em sala de aula, mídias sociais, ele pode usar inclusive, por exemplo, e-mails, formas para que o aluno se sinta motivado para responder às pesquisas nos próximos eventos. Utilizar esta fonte como um canal de comunicação da escola e o aluno. Mas, Natália, por exemplo, às vezes o franqueado ele recebe, como eu falei, feedback nem sempre são coisas boas, né? Através da pesquisa de satisfação, não só de alunos, mas como às vezes até mesmo dos nossos funcionários. Como que o franqueado ele pode trabalhar essa questão do que ele recebeu, nem sempre positivas, junto aos alunos? Será que às vezes o franqueado não fica com medo de expor as suas não conformidades para os nossos alunos? Ele deve expor essas não conformidades? De que forma ele deve expor, se há realmente essa necessidade? Na verdade, é importante que ele primeiro trabalhe essas não conformidades e retorne ao aluno o resultado, né? O plano executado para melhorar esses pontos. E precisa ter prazos? Dependendo da necessidade, o quanto antes, né? Ele não precisa estabelecer os prazos aos alunos, mas é importante que não ele exponha o ponto a ser melhorado, mas que ele já exponha o resultado obtido, o plano que foi executado em cima dessas abordagens dos alunos. A gente, nos outros programas, Natália, a gente falou muito que o franqueado é um personagem multidisciplinar. Ele tem que estar muito atento a vários departamentos que existem na unidade. Visão holística. Uma visão holística, né? Como que ele pode, por exemplo, dar um feedback, principalmente para um liderado dele, para um coordenador pedagógico, vamos pegar isso como exemplo, se às vezes esse nosso franqueado ele é inseguro na questão de uma capacitação linguística que ele, naquele momento, ele não tem. Né? Às vezes nós temos um franqueado que ele não fala inglês, e como que ele vai poder dar orientação para um coordenador? Será que isso não fica muito inseguro? Não existe uma insegurança por parte do franqueado em dar um feedback de uma forma errônea? Pode acontecer. Para minimizar esses riscos, o que o franqueado pode usar como ferramentas? Ter como parâmetro dados, fatos, por meio das próprias pesquisas que fazemos com os alunos, por meio de percentual de aprovação daquele professor, daquela unidade e por meio de parâmetros do mercado e práticas do mercado. É importante que o franqueado mostre a esse profissional da área pedagógica que nós estamos numa área extremamente competitiva, que nós temos sempre que buscar a melhoria. Independente, então, se esse feedback venha com pontos positivos ou que ele ainda tenha que melhorar em alguns itens. E nos casos, por exemplo, Natália, que às vezes o franqueado, por algum motivo, no dia a dia da correria dele, às vezes ele esquece de, até mesmo inconscientemente, de dar o feedback naquele momento para aquele colaborador. Como que ele faz? Ele deixa de dar aquele feedback ou ele deixa, não se tornando um flashback, mas assim, que momento ele pode voltar para o colaborador e dar esse feedback para ele? Como nós falamos, Carlos, é importante que esse feedback seja dado o quanto antes, né? Não existe um prazo de validade desse feedback. Nós falamos é que ele perde eficácia com o passar do tempo. É importante, de uma forma geral, que o franqueado não deixe de dar este feedback, né? Sempre conversando diretamente com este franqueado, abordando de forma clara, objetiva e muito sincera, tanto o desempenho favorável como os pontos de melhoria. Este período não tem uma data específica, deve ser dado apenas o quanto antes. Não tem uma padronização, olha, são 2 dias que você tem que dar, não existe. Não existe. Em casos extremos, é importante que seja no ato, para que não percam aí as peculiaridades da ação. Mas tem que ser dado sim. A gente pode considerar, por exemplo, que a franqueadora, o departamento de gestão, de consultoria de campo da franqueadora é uma ferramenta de feedback? Sim. Porque ela pega todas as não conformidades que existem em cada unidade e passa de uma forma assertiva para os nossos franqueados as ações corretivas, com prazos, até para ele poder se orientar de acordo com o objetivo traçado junto com as gestoras. É importante que o franqueado utilize esses indicadores da franqueadora para traçar uma estratégia geral da unidade. Este feedback é importante para o negócio como um todo, mas ele não pode deixar de dar este feedback individual, como nós falamos, porque cada profissional, cada liderado tem as suas peculiaridades, o seu perfil. Então, sim, ele deve utilizar esse feedback geral da franqueadora com esses indicadores, mas nunca deixando de trabalhar cada profissional em um momento específico. Agora, Natália, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu acho que é uma pergunta que eu não sei se vai ser... não vai ser, como que eu posso dizer, muito pontual, né? Pode ser bem complexa. Mas, por exemplo,
Quando a gente fala de que feedback é uma situação, é um argumento construtivo, uma opinião construtiva, uma sugestão, né, construtiva para o liderado. Quando eu falo liderado, não é apenas o funcionário, pode ser mesmo até um franqueado, né? Exato. E caso esse liderado ou esse franqueado, esse colaborador, enfim, não aceite de imediato esse feedback, essa sugestão construtiva. Existe algum termo, existe alguma metodologia, algum modo que a gente pode chegar para essa pessoa que tem uma resistência de receber um feedback para que ela possa desenvolver um trabalho mais assertivo na nossa unidade? Porque, como você falou, cada um tem um perfil. Né? Eu tenho um perfil, às vezes você tem outro perfil, quem está nos assistindo tem um outro perfil. Existe, por exemplo, uma metodologia ou maneira de trabalhar com essas pessoas que têm essa resistência? O mais importante para que não cause essa resistência nesse liderado, nesse profissional, é deixar claro que o intuito, que o objetivo desse feedback é o progresso da atividade, é a ascensão desse profissional, que pode motivar uma mudança de hábito, de postura. Né? Importante que este profissional que está recebendo esse feedback, ele na verdade reflita e não rebata essas informações. Né? Isso vem com o tempo, alguns profissionais realmente têm essa dificuldade, mas o importante é na introdução desse feedback, o franqueado ou o gestor deixar muito claro que o intuito, o objetivo não é criticar, não é, na verdade, opinar sobre aquela ação. Você acha que isso depende muito de quem está dando esse feedback? Com certeza. Né? O franqueado ele tem que dele, proporcionar este clima de aprendizado, que aquele é o momento para traçarmos ali os pontos de melhoria, os ajustes necessários para que todos atinjam o objetivo final, que é o resultado da unidade. Você acha que essas conversas elas têm que ser individuais, uma coisa meio pontual, ou não, numa reunião você pontuar essas críticas com as pessoas que estão participando da reunião? Como nós falamos, Carlos, depende da situação. Se formos abordar, por exemplo, esses indicadores respaldados pela franchise, sim, pode ser uma reunião, um feedback em grupo, o desempenho da unidade. Mas o desempenho da equipe, né? Exatamente. Podemos falar então sobre o desempenho da área comercial, o atendimento da secretaria. Agora, quando eu for falar de uma ação específica daquela pessoa, nunca em grupo. Porque pode deixar ela um pouco constrangida. Exatamente. Né? O intuito do feedback não é expor a pessoa, como eu falei, não é opinar, não é julgar as ações ou o comportamento daquele profissional. E sim ter aquele momento como um processo e uma oportunidade de aprendizado e progresso. Legal, Natália. Quero te agradecer muito a sua participação aqui no Upgrade. Eu que agradeço. Tá? Espero que você possa dar um feedback depois do nosso programa que estamos aí trazendo para toda a rede ONS. É um prazer. Foi um prazer participar. Muito obrigada. Obrigado a você. Viram? É importante ressaltar que feedback deve ser instantâneo, ou seja, errou, falou, e não deixar para ser falado somente após um longo período, pois aí passa a ser flashback. Mande suas perguntas e sugestões para upgrade@unsidiomas.com.br e até o próximo programa.